Leitura Livro dos Médiuns, capítulo 17, continuação da formação dos médiuns. Se é importante não cair o médium sem o querer, na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade. É preciso, pois, se torne que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso, que ninguém impedirá impunemente, seja para o que for, a assistência dos maus espíritos, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro o serviço. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que eu considero muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mau, contando despedi-lo logo. Muitos hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com ter sido chamado, na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que vir. Diversos conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los, quando quisessem, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou a princípio abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão, ou no pretendido poder do seu subjugado para repeli-lo à vontade. A escrita é algumas vezes legível, as palavras e as letras bem destacadas, mas com certos médiuns é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre, antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar, o que ele, em geral, aquece de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la, mais nítida, por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte e rogando com fervor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso nas reuniões de costume, para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela, fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer, ou não quer responder, a mão fica imóvel. E o médium, qualquer que seja seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever, sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada, ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento deste último. Estas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui, e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médiuns do que em geral se pensa. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É a que todos os médiuns procuram, com razão, conseguir. Porém, raríssimo é o mecanismo puro. A ele se acha frequentemente associada
mais ou menos a intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou de outro espírito. Não tem absolutamente que se preocupar com isso, e nada obstante deve prosseguir. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que lhe não passavam pela mente e que até são contrárias às suas ideias. Prova evidente de que tais coisas não provêm de seu espírito. Continue, portanto, e com a experiência a dúvida se dissipará. Se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Erro seu, no entanto, fora julgar-se em consequência não aquinhoado. Se apenas é dotado de mediunidade intuitiva, cumpre que com isso se contente. Ela não deixará de lhe prestar grandes serviços, se a souber aproveitar e não a repelir. Desde que após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são por demais fracos para dar resultados. Não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for surgir, sem se preocupar com o saber se esse pensamento promana do seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará a distinguir. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se dissolva ulteriormente. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito. Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acodem boas ideias, agradeça ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outros. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama um médium feito. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução, mas, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. É que ele, mais do que nunca, precisa dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Se pretender muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos, que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém, alguns principiantes, lhe provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de que lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos a dispor toda hora, correm o risco de serem enganados por mistificadores. Bom é que, para evitar esse mal, adotem um sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz.
Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de uma tradução, o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Mas se não puder, à falta de médiuns, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Para estes, a mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém não um meio exclusivo de serem atraídos. Os que não consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho porque é surdo e cego. Não pode ouvir sem ver. Cerca-o, ao contrário, de toda a solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. Mudança de caligrafia, título, né? Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança da caligrafia, conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que uma certa caligrafia se reproduz constantemente com determinado espírito, sendo às vezes idêntica à que este tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar com relação à identidade dos espíritos. A mudança da caligrafia só se dá com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles é involuntário o movimento da mão e dirigido unicamente pelo espírito. O mesmo já não sucede com os médiuns puramente intuitivos, visto que nesse caso o espírito apenas atua sobre o pensamento, sendo a mão dirigida, como nas circunstâncias ordinárias, pela vontade do médium. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo se tratando de um médium mecânico, nada absolutamente prova contra a sua faculdade, porquanto a variação de forma da escrita não é condição absoluta na manifestação dos espíritos. Deriva de uma aptidão especial de que nem sempre são dotados os médiuns, ainda os mais mecânicos. Aos que a possuem, damos a denominação de médiuns polígrafos. Título: Perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para manifestações físicas, quer para escritas. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos e algumas perguntas feitas sobre esse ponto. Primeira, pode os médiuns perder a faculdade que possuem? Resposta: isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Segunda, estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Terceira, que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz de sua faculdade. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósito ambicioso, quando se nega a transmitir as nossas ideias, os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhora espiritual e para dar a conhecer os homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas visitas e já não aproveita as instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Quarta, não pode o espírito que se afasta ser substituído e, nesse caso, não se conceberia a suspensão da faculdade?
Espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e provar que assim a razão não há para dele se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não haveria intermitências. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstrar às vezes a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado, caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Quinta, veem-se, no entanto, médiuns de muito mérito moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muitos se contrariam com essas interrupções, cujo fim lhe escapa. Servem para lhes pôr a paciência à prova e para lhes experimentar a perseverança. É por isso que os espíritos, nenhum termo em geral, assinam a suspensão da faculdade mediúnica. É para verem se o médium descoroçoa e também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que na realidade não passam de amadores de comunicações. Sexta, será preciso então que nesse caso o médium prossiga nas suas tentativas para escrever? Se o espírito aconselhar, isso deve. Se ele disser que se abstenha, não deve. Sétima, haverá meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. Demais, basta que faça cada dia uma tentativa de alguns minutos, visto que inútil lhe será perder o tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa só deve ter por fim verificar se já recobrou a sua faculdade. Oitava, a suspensão da faculdade não implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De modo algum. O médium se encontra, então, na situação de uma pessoa que perdesse temporariamente a vista, a qual por isso não deixaria de estar rodeada de seus amigos, embora impossibilitada de ver. Pode, portanto, o médium, e até mesmo deve continuar a comunicar-se pelo pensamento com seus espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o podem privar das comunicações morais. Nona, assim a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre traduz uma censura da parte do espírito? Não, sem dúvida, pois que pode ser uma prova de benevolência. Décima, por que sinal se pode reconhecer a censura dessa interrupção? Interroga o médium em sua consciência e inquira de si mesmo qual o uso que tem feito de sua faculdade. Qual o bem que dela tem resultado para os outros? Que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado? E terá a resposta. 11ª. O médium que ficou impossibilitado de escrever deverá recorrer a outro médium? Depende da causa da interrupção, que tem por fim a miúde deixar-vos alguns tempos sem comunicações, depois de vos terem dado conselho, a fim de que vos não habitueis a nada fazer senão com o nosso concurso. Se este for o caso, ele nada obterá recorrendo a outro médium, e que também ocorre com o fim de vos provar que os espíritos são livres e que não está em vossas mãos obrigá-los a fazer o que queirais. Ainda por essa razão é que os que não são médiuns nem sempre recebem todas as comunicações que desejam. Nota:
Deve-se efetivamente observar que aquele que recorre a terceiros para obter comunicações, não obstante a qualidade de médium, muitas vezes nada de satisfatório consegue, ao passo que de outras vezes as respostas são muito explícitas. Isso tanto depende da vontade do espírito que ninguém, coisa alguma, adianta mudando de médium. Os próprios espíritos como que dão a esse respeito uns aos outros a palavra de ordem. Porquanto que não se obtiver de nenhum mais se obterá. Cumpre então que nos abstenhamos de insistir e de impacientar-nos, se não quisermos ser vítimas de espíritos enganadores, que responderão, dado procuremos a viva força de uma resposta, deixando os bons que eles o façam para nos unirem à insistência. 12ª. Com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho ele os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. 13ª. Entretanto, médiuns há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. São médiuns imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. 14º. Se há uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? A faculdade lhe é concedida, porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? 15ª. As pessoas que desejam muito escrever como médiuns e que não o conseguem, poderão concluir daí alguma coisa contra si mesmas no tocante à benevolência dos espíritos para com elas? Não, pois que pode dar-se que Deus lhe haja negado essa faculdade, como negado tenha o dom da poesia ou da música. Porém, se não forem objeto desse favor, podem ter sido de outros. Pergunta 16ª para encerrar. Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o ensino dos espíritos, quando não tem nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Não tem ele o livro Como tem o cristão o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca.